Eu, na verdade, nem queria hoje estar aqui diante da câmera. Sabe aqueles dias maus? Acho que até o clima está colaborando para isso. Um dia acinzentado. Bom dia! Tudo bem aí com você? Por aqui não está tudo bem. Não está tudo bem. Eu, na verdade, nem queria hoje estar aqui diante da câmera. Sabe aqueles dias maus? Acho que até o clima está colaborando para isso. Um dia acinzentado. Mas não está tudo bem. Tem dias que a gente acorda assim meio, vamos dizer, estragado. Já aconteceu com você? Expectativas frustradas, talvez, coisas que deveriam mudar e não mudam, notícias que chegam não do jeito que a gente gostaria, situações que não mudam, que perduram, e a verdade é que a gente muitas vezes está literalmente estragado. Já aconteceu com você? Eu sei que já. Mas eu tenho um compromisso, primeiramente com Deus nesse canal e depois com você. E uma vez honrando esse compromisso, eu jamais vou chegar aqui diante de vocês com algo que não seja verdadeiro, maquiado, mentiroso. Nunca farei isso. Então eu venho do jeito que tô. E hoje eu preciso confessar que eu tô meio estragadinho, sabe? Mas vai passar. Tenho certeza disso e a mensagem não era nem essa. Tinha preparado algo diferente, mas acordei assim, certas circunstâncias levam a gente às vezes um pouco para baixo. E aí eu queria falar sobre isso, sobre esses dias maus, porque eles não são raros, eles chegam. E quando chegam, o que a gente faz? E eu aprendi com o tempo o que fazer e o que não fazer. Então, fica comigo até o final desse vídeo e nós vamos pensar sobre esses dias que chegam para todo mundo, o que fazer neles, como se comportar para que a fatura seja a mais baixa possível, porque ela chega e muitas vezes chega por consequência do nosso comportamento nesses dias. Então vamos pensar isso hoje. Eu quero já pedir para você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito. Faça isso, é importante para nós. Ative o sininho para você receber as mensagens, as notificações. Deixe o seu like ou o seu dislike, não tem problema. E compartilhe essa mensagem nas suas redes, nos seus grupos, WhatsApp, Instagram, Facebook, onde você puder compartilhar. Nos ajuda a crescer o canal, tornar ele relevante. E o algoritmo do YouTube entender que é um conteúdo que as pessoas gostam e ele divulga isso para mais pessoas. E isso ele vai entender a partir da sua interação, do seu like, do seu comentário, muitas vezes, nem que for um bom dia. Deixa aí o seu comentário. Amém? Vamos pensar sobre os dias maus que chegam para todo mundo. Não tem distinção de pessoas. E eu quero ler um texto que está lá no livro de Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 17. Diz assim a palavra do Senhor, em Abacuque, capítulo 3, verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado,
Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. A primeira coisa que a gente precisa entender nesses dias maus é que o problema não está no Senhor. Deus não mudou. Ele continua sendo Deus no controle absoluto de todas as coisas. E o panorama que o profeta dá aqui é de caos. Eu estou num dia ruim, mas não chega nem aos pés do que ele está descrevendo aqui. E ainda assim ele diz: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E no 19 ele dá o porquê. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Então, meu irmão, minha irmã, o primeiro cuidado que a gente tem que tomar nesses dias maus é não se voltar contra o Senhor. Ele não perdeu o controle, ele não mudou, apenas as circunstâncias são adversas momentaneamente. Então não se volte contra Deus. Olha o que diz o texto de Eclesiastes, capítulo 12, no verso 1. Eu sei que ele está falando aqui de tempos, de geração, mas eu acredito que a gente pode pegar o princípio base aqui e trazer para os nossos dias. Quando ele diz assim, Eclesiastes 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho prazer neles. Eu acho que a gente pode aplicar esse texto aqui para a gente se lembrar do Criador nos dias bons, não ignorá-lo. Os dias tão bons, dê honra ao Senhor, lembra-te de que é Ele que faz isso. Por quê? Porque os dias maus vão chegar. Eles vão chegar. E eu preciso estar fortalecido nesses dias para que eu não volte-me contra Deus. Olha só o que diz o texto de Provérbios, capítulo 24. Isso aqui tem uma chave poderosíssima aqui que a gente precisa aprender. Provérbios 24, verso 10. A palavra de Deus diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Isso me faz entender que nos dias bons, onde está tudo tranquilo, mil maravilhas, eu preciso me encher do Senhor, da esperança que há no Senhor, da palavra de Deus, sabendo que o dia mau, o dia da angústia, ele vai chegar. E como que eu vou estar nesse dia se eu não me alimento, se eu não sou sustentado pela palavra, pela intimidade e comunhão com o Senhor? Quando vier o dia da angústia, eu vou me voltar contra quem? Adivinha? Naturalmente, a nossa tendência é nos voltarmos contra Deus. Por conta do nosso pecado, a gente tem a tendência de achar que Deus tem que controlar absolutamente tudo e até nos privar de momentos ruins, que muitas vezes são frutos de escolha das nossas vidas, escolhas que a gente faz errada, que levam a gente ao dia mau. E aí olha uma chave que a gente encontra lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Ele dá uma chave aqui que a gente precisa aprender a aplicar nos dias maus. Capítulo 4, no verso 16, ele diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação do dia mau, no dia da angústia, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem. Ora, quais são as coisas que eu vejo? O dia ruim, as circunstâncias, as coisas que não acontecem do jeito que eu gostaria, as palavras que eu ouço que chegam ao meu ouvido e me põem para baixo. Isso são as coisas que eu vejo. E ele diz no verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem,
mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, ou seja, elas vão passar. Não se fixe nisso que você está vendo, nessa situação ruim, adversa, ela vai passar. E as que se não veem são eternas. Eu preciso firmar os meus olhos naquilo que eu não estou vendo no momento da tribulação. Lembra o que diz Jeremias 29:11, quando o Senhor diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É isso que tem que estar na minha mente no momento da dificuldade. O Senhor sabe, Ele está trabalhando, Ele não está quieto, Ele não está cego, Ele não está surdo. Ele está trabalhando por mim. Por mais que as circunstâncias mostrem ao contrário. Muitas vezes o silêncio de Deus nos incomoda, mas não se engane e não ouça os sussurros ou até gritos do inimigo no seu ouvido, dizendo que Deus se esqueceu de você. Isso é mentira. Deus está trabalhando. E eu gosto de pensar no que diz Jó. Vamos ver isso aqui. 19:25. Olha que texto maravilhoso para a gente ter como norte em nossas vidas. Anote isso aí, meu irmão e minha irmã. Olha o que Jó diz em 19:25. Você conhece a história de Jó, sabe o que aquele homem passou. Ele afirmou no meio da sua tribulação, no meio da sua angústia, isso aqui: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Olha que esperança maravilhosa. Independente da circunstância que você esteja passando, e por pior que ela se apresente, você pode dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então, meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa: os dias maus vêm. E eles fazem parte do lapidar de Deus na sua vida, na minha vida. Então, entendendo que esses dias vão chegar, qual é o comportamento que eu preciso ter na hora da angústia, na hora que o dia está cinza, na hora que a gente não está com vontade de vir aqui falar nada para ninguém? Eu tenho aprendido uma coisa. E as pessoas que estão ao meu redor também já me conhecem, por causa disso aqui que eu vou falar, que a gente encontra lá em Eclesiastes 5, verso 2. É um conselho muito precioso da palavra para a gente adotar nos dias maus. Eu tenho adotado e tenho sido abençoado por conta disso. Diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Isso é um conselho que eu tenho adotado para mim. Dias maus, fica quieto. Vai passar. As pessoas que me conhecem sabem quando eu estou num dia mau. Elas vêm e perguntam assim: você não está bem, né? Está quieto, está calado. É melhor que eu esteja assim. Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O dia tá ruim, amanhã é outro dia. Poucas palavras. Sejam as tuas palavras somente no teu íntimo com o Senhor. Abre o seu coração com Ele, mas não fale muito. Vai passar. E o Senhor vai te abençoar. Eu tenho certeza que Ele te abençoe.